beleza. A reprodução da gravura deve ocupar o máximo possível da região disponível, mantendo-se as proporções da figura 1. Muito bem. A escala da gravura reproduzida na folha. Pô, só bombas hoje, hein? Caraca. Muito bem. Deixa eu ver se eu entendi bem. Por que eu não peguei o texto original aqui primeiro? Não começou desse jeito já? Tá bom. Tá, deixa eu ver se eu entendo. Deixa eu ler de novo. A figura 1 representa uma gravura retangular com 8 metros de comprimento e 6 metros de altura. Deseja-se reproduzi-la numa folha de papel retangular. Tá, eu acho que eu sei fazer. Muito bem, vamos lá, vamos aos poucos. Essa figura, como nós podemos ver, ela está 800 centímetros por 600 centímetros, certo? Isso. Não precisa desligar teu microfone, não. Eu vou perguntar muitas vezes, sou chato mesmo. Não, é porque eu tenho medo de fazer algum barulho e interferir. Ah, é. Cuidado com os barulhos. Bem, 800 por 600, beleza, mas não vai interferir, relax. Estamos aqui para conversar mesmo durante as questões. Então, 800 por 600, vamos deixar em centímetros, porque aqui está em centímetros, né? Então, acho melhor. E essa folha, ela tem 30, ou melhor, ela tem 36, tamanho todo aqui, né? Já que tem 3 em cada pedaço, por 24, certo? E se a gente for reduzindo ali, reduzindo, vai sobrar só 24. Uhum. Né? Acho que, né, aqui, por exemplo, né? Desculpa. Aqui, se eu pegar, né, tem 30. Se eu diminuísse 6, dá 24, certo? Isso. Aqui tem 42. Se eu diminuísse 6, fica 36. Muito Uhum. bem. Agora, o que a gente pode fazer, né? Buscar a razão entre os lados. Por exemplo, no caso dessa figura, como era 800 por 600, né? Aqui então é 800. Aqui é 36. Então a primeira razão que eu posso buscar é 800 por 36, que vai me dar a proporcionalidade horizontal, certo? Uhum. No caso, dá 22 essa conta, ou seja, a figura ali, ela é 22 vezes maior, né? Que a folha. Muito bem. No caso, horizontalmente, né? No caso vertical, parece ser ainda maior. Vamos ver aqui. É 600 por 24. Quanto que dá 600 por 24? De acordo com a minha calculadorinha aqui, deu 25. Beleza? Uhum. Então, um tamanho deu 22 e o outro tamanho deu 25. Beleza. Na vertical ali é 25 vezes maior. Então, a forma de ocupar o máximo possível tem que ser nesse lado que é a maior diferença possível, que é a diferença do 25. Ok? Uhum. Porque se eu querer fazer com 22, vai faltar espaço na vertical, certo? Uhum. Isso. Não vai ocupar direito, diga. Então, eu fiz assim. Eu fiz que 1 metro estava para 48. Tipo, eu fiz para metro, depois eu transformei para centímetro. Então, eu fiz 1 metro está para 48 metros. Aí, esse 0,36 e 0,24 eu multipliquei e aí eu coloquei embaixo de 1 metro para saber a área real. Sim. A questão é que você não está buscando a área real aqui, certo? Uhum. Você está buscando proporcionalidade.
Veja só as opções de resposta. Com proporções, tá vendo? O que Ah, significa 1,25? Significa reduzir, né, 25 vezes a figura, beleza? uhum, Então, é o que nós percebemos que precisa acontecer, certo? uhum, Porque aqui, a hora que eu busquei a proporção no lado mais problemático ali, que era vertical, deu 25, né? Então, eu preciso reduzir 25 vezes a figura, porque se eu reduzir 22 vezes a figura para caber na horizontal, não vai caber na vertical, certo? uhum, Então, é o jeito da figura ocupar o máximo de folha possível, estando inteira nela, né? Claro. Então, claro que vai sobrar um pouco mais de espaço na horizontal, porque na horizontal era só 22 vezes maior, né? Mas a gente precisa que caiba tudo, né? Então tem que reduzir 25 vezes. Então é só buscar proporcionalidade, né? Tipo, esse negócio de proporcionalidade a gente aprende lá no fundamental. Eu acho que o que faltou aqui foi interpretação para ti, né? Buscar uhum, o quantas vezes a figura era menor, né? É só isso, tipo, perceba que eu não fiz nada demais aqui, né? Eu só busquei de fato quantas vezes a figura era menor do que a folha. Só isso. Fiz uma uhum. divisãozinha. E, tipo assim, em escala, quando eu tenho, tipo, os dados falando, tipo, de centímetro, e aí tá perguntando para metro. Aí, tipo, quando você vai fazer, tipo, a continha em regra em cruz, né, que faz, geralmente faz, aí você orienta a fazer, tipo, primeiro para centímetro e depois passar para metro, ou passar para metro primeiro? Eu não entendi nada, mas a ideia é deixar sempre na mesma unidade, né? Aqui eu achei melhor passar para centímetros, certo? Só que eu não precisei fazer nenhuma continha em cruz, né? Não Uhum, sei qual exemplo especificamente está dizendo, mas você nunca pode fazer uma conta com alguns números em metros e outros em centímetros. Tem que estar sempre na mesma unidade, tá? Então passe uhum, primeiro para a unidade certa. Agora, se você acha que para ficar mais fácil para você tem que passar para metro e depois para centímetro, faz isso também. Por exemplo, uhum, eu, assim, de cabeça, tenho uma certa dificuldade de passar de quilômetro para centímetro. Eu tenho. Então eu passo uhum, primeiro para metro e depois para centímetro, entendeu? Caso ele queira uhum, que, encontra aí 30 quilômetros em centímetros. Eu passo primeiro para metros, que vai me dar 30 mil metros. E depois, como eu sei que de metro para centímetro eu multiplicar por 100, é só fazer 30 mil vezes 100, né? uhum. Então, Tá. é o que eu gosto de fazer. Vamos ver a próxima aqui. Ah, nossa, só esses enunciados gigantes. Ver aqui. Colar aqui. Tudo bem. Ah, ah, em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica é obtido pelo produto entre o consumo em quilowatt-hora e o valor da tarifa do quilowatt-hora com tributo, adicionando a COSIP. Que merda é COSIP, cara? Deve ser um imposto. Se tem um negócio que eu detesto, é imposto. Contribuição para custeio da. Nossa, contribuição. Se fosse contribuição, não precisava pagar, né? Agora, se a gente não paga, vai preso. Como assim contribuição? Conforme. Tá louco. Mete isso até no Enem. Ah, provinha desgraçada. Se eu tivesse poder, assim, no Ministério da Educação, a primeira coisa que eu faria era acabar com o Enem. Mas beleza. O valor do quilowatt-hora com tributos vezes o consumo mais o COSIP. O valor do COSIP é fixo em cada faixa de consumo. Tá bom. Então, se passou, veja só, né? Se passou de alguma quantidade específica de quilowatts aqui, eles vão colocando essa taxinha a mais, beleza? Uhum, Vai somando. É como se fosse uma equação de primeiro grau isso aqui, né? Veja. O preço que você vai pagar é igual a um valor fixo, vamos chamar assim de dinheirinho, vezes
o quanto você vai consumir, vou chamar de energia, mais a taxinha. Vê se isso aqui não parece com y igual a x mais b. Uhum. A famosa equação de primeiro grau, né? Beleza. De fato, é uma equação de primeiro grau isso aqui. Pelo menos assim num primeiro momento, tá bom? Ah, muito bem. Muito bem, muito bem. Agora, suponha que uma residência todo mês o consumo seja de 150 quilowatts e o valor do quilowatt, o tributo seja de 0,50. O morador dessa residência pretende diminuir seu consumo mensal de energia elétrica com o objetivo de reduzir, ah, de diminuir o consumo mensal de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos 10%. Beleza. Qual deve ser o consumo máximo de quilowatts dessa residência para produzir a redução pretendida? Ele quer um desconto aí, né? Então, como é que a gente faz para ter esse descontinho de 10%? Primeiro, vamos descobrir quanto que ele está pagando nessa conta, né? Eu acho interessante. Tipo, se todo mês ele consome 150, quanto é que ele está gastando, então? Afinal de contas, a gente viu aqui que o preço está em função da quantidade de energia, certo? Uhum. Então, o preço que ele está pagando é igual a, ao valor, né, dos quilowatts ali, no caso, veja só, né, o valor do quilowatt com tributo seja de 0,50 centavos, né? Então, 0,50 centavos vezes os 150 kW que ele consome, certo? Uhum. Mais a COSIP. Qual que é a COSIP para quem consome 150 kW? É aqui, é superior a 140 a 120, certo? Uhum. Ou seja, a COSIP é 4,50. Então eu quero que você faça essa conta aqui para mim e me diga quanto é que ele está pagando na conta de luz, tá? Então, eu já tinha feito, dá 79,50. 59, 59? 79,50. Desculpa, eu tô que nem a velha da praça ultimamente. As pessoas aí dá até vergonha, não sei por quê, meu. Até fui no médico e disse que estava tudo certo. Eu tô igual a velha da praça, mas talvez você nem conheça a velha da praça. Você é tão novinha. Depois você procura no Google lá, no YouTube. Velha da Praça é Nossa, super engraçado. 79,50 então. E então, o que que aconteceu? A conta, ele tá dizendo aqui que reduziu 10%. E aí, você sabe ver, né, descobrir quanto que vai estar essa conta de luz aqui quando tiver reduzida 10%? Aí tem que multiplicar por 0,90, né? Pô, isso mesmo, 90. Então faça aí e me diga. Aí dá 71,55. Tu tá usando a calculadora? Não, não, é que eu já tinha feito, só que eu parei aí. Ah, beleza. Então tá bom, você chegou aqui no que importa. Agora, veja, o que que o problema está pedindo? Qual deve ser o consumo máximo? Então a gente quer saber na prática os quilowatts, né? Quanto que ele tem que consumir para pagar 71,55. Vamos lembrar que a fórmula está aqui, ó. Por isso que eu escrevi a fórmula, né? Ela estava escrita ali no enunciado também. Então, você usou ela também. Então, eu não entendi como é que você não conseguiu terminar o problema. 71,55, beleza. Quanto que ele está pagando aqui, de acordo com o negócio? 50 centavos por quilowatt, certo? Esse Uhum. cifrãozinho aqui é 50 centavos. Esse Ezinho é o que nós estamos procurando, certo? Aham. E agora tem uma coisa interessante para a gente pensar um pouco. Se ele reduziu 10%, provavelmente ele não vai estar mais dentro dessa faixa aqui do 140 a 200, certo? Ah, Porque ele estava consumindo 150. Então vamos uhum. supor que ele também teve que reduzir
10% do quanto ele estava consumindo de luz. Já entra nessa faixa aqui, certo? Aham. Então, a taxinha do COSIP lá é 3. Então, acabou. A única coisa que você tem que fazer aqui é isolar o E e descobrir então quanto é que ele gastou de energia, que é o que o problema está pedindo. Mas ele, tipo, entra no superior de 100 a 140 porque você pegou 150 e multiplicou por 0,9? Eu tô supondo isso, né? Se o cara quer 10% de desconto, ele vai ter que diminuir mais ou menos 10% do consumo. Então, se ele diminuir 10% do consumo, ele vai estar por aqui, né? Entre Ah, 100 e 140, né? uhum. Então é uma suposição que eu fiz. Mas eu acho que faz sentido, né? Ah, então, faltou isso. Faltou. Mas faça aí e me diga quem é o E, beleza? Tá. É 137,1? Sim. 137,1. Vamos ver as opções. Opa, não tá aqui. Aí, ó. 137,1. Beleza? Uhum. Muito bom. Vamos para a próxima, então. Ah, Tá, eu acho que dá pra fazer uma parecida com essa, né? Pra você resolver. Isso aqui eu gostei que teve que dar uma pensadinha. Deixa eu bolar uma parecida, tá bom? Só... Uhum. Muito bem. Peguei uma aqui. Just a second. Beleza? Consegue ler bem? Então, Aham. boa sorte aí. Eu vou, eu vou no banheiro rapidinho, tá bom? Na Tá volta bom. você, na volta você me fala quanto é que deu.
E aí, senhorita, conseguiu fazer? Não esqueça que Foi, você. Ah, agora sim. Foi? foi. Manda a foto, hein? Peraí. Tá. Isso aí ficou meio desorganizado. Mas vamos ver se eu entendo. Valor da conta, tarifa, vezes consumo mais esgoto. Boa. Aí você jogou os valores, achou quanto ele está pagando, pegou 10% disso, colocou aqui, trocou a taxa, porque supõe-se que vai ficar menor, né? Muito bem. Aí, ó, já sabe fazer uma dessa sozinha. E me ajuda. A próxima aqui. Isso aí eu acho que eu coloquei aqui já. Não, não coloquei. Enem. Mas você vai ter uma prova desse assunto ou você já está estudando para Enem mesmo? Não, eu tô estudando pro Enem mesmo. Ah, só em novembro, né? É. Eu acho que a gente deveria fazer uma aulinha semanal, assim, para não perder o pique nunca. É, então. É porque, tipo, eu tenho outras aulas, né? Então, se eu colocar direto, aí fica meio puxado. É verdade, é verdade. Bem, você que sabe. Uma Eu tenho pessoa. uma, eu tenho umas de física também, aí qualquer dia a gente marca. Ah, físico, posso ajudar também. Química, acho que o teu nível tá muito alto para eu ajudar, mas eu teria uns bons professores para te indicar. Tá bom. Ah, porque química é chato demais. Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta, descobriu que as mudas de maçã devem ser plantadas em covas com uma única muda e com espaçamento mínimo de 3 metros entre elas. E entre elas. Hã? E as laterais do terreno, claro. Ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas em seu pomar se dispuser as covas em filas alinhadas, paralelamente ao lado de maior extensão. Sim, então, tipo, eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Se a gente tiver um retângulo assim, que o lado de maior extensão horizontal, a gente vai precisar fazer assim, né? Sempre deixando esse espaçamento de 3 metros entre as filas e as laterais, certo? Uhum. É o que está anunciado, mais ou menos. A menos que eu tenha entendido mal, é isso. 3 metros, 3 metros, 3 metros, aqui também, 3 metros, 3 metros. Beleza. Ah, então, no caso, né, aqui embaixo é o 14, ele falou no enunciado, e aqui vai ser o 11,5. Muito bem. Ah, então, nós temos esse triângulo aqui que representa o terreno, né? Nenhuma muda pode ser plantada fora, né? E tem que estar a 3 metros da lateral desse terreno. Ah, mudas, né? Mas o que ele quer dizer por muda? O que é uma muda? A observação plantio safra sobre as mudas de maçã. Isso tudo é uma muda, né? Isso é uma muda. Isso é uma muda. Sacou? Uhum. Muda não é uma coisinha só. Pra mim era. É, também pra mim é, mas não faz sentido que seja, né? Porque, sei lá, talvez seja. Porque daí, se for, daí então eu vou apagar essa parada, porque pode ser, pra mim faz sentido também, né? Só que daí eu vou ter que fazer alguma coisa do tipo, aqui, daí, sabe? Vai ter que ter 3 metros aqui, né? Aqui, mais 3 metros, aqui, né? Aqui já tem 9 metros, né? Já não dá pra colocar outra muda. Porque se eu colocar uma muda aqui, né, eu vou ter 12 metros aqui, certo?
Aham. Não vai ter mais 3 metros aqui, que são só 14, entendeu? Uhum. Então tem que ter 3 mudas só. Tá, agora eu acho que eu tô entendendo o problema. Concorda comigo que vai ter que ser assim? Uhum. Tá. E agora tem que colocar mais muda pra cima, né? Tem que ser paralelo. Então, vai ter uma muda aqui, 3 metros, já tem 6. Aqui já tem 9 metros. Se eu andar mais 3, ferrou, né? Porque já chegou em 12, já passou do tamanho aqui, certo? Uhum. Então, o máximo que dá pra fazer, minha filha, são 9 mudas, certo? Mas, tipo assim, do 14 metros, por que mesmo que não daria pra colocar mais uma? Pelo mesmo motivo que não deu pra colocar mais uma aqui na vertical. Não vai chegar no tamanho total. Ó, vamos de novo. Ah, tem que ter 3 metros aqui. Aqui tem uma muda, 3. Aqui tem outra muda, mais 3. Aqui tem outra muda. Já temos 9 metros aqui, certo? Uhum. Se eu colocar mais uma, eu vou ter 12 metros. Só que eu preciso ter 3 metros de distância para a lateral do canto Lateral, tá. também. Daí aqui só tem 2 metros, certo? Uhum. Então não dá para colocar uma quarta muda. Ser só 3. Uhum. Ah, Então por isso que ficou 3 por 3. Deu para confiar? aham. Isso aí não teria nada a ver com geometria analítica, né? Não. É só contar mesmo os tamanhos. Ah, só foi contar, né? Foi nada demais, né? Entender ali a questão dos tamanhos e tal. Muito bem. Voltando. Nossa, essa eu não faço questão. Número de divisores. Bem, deve ter a ver com as potências ali, né? De alguma forma. Deixa eu colar aqui. Ah, tá. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. O número n é dado pela expressão blá blá blá, na qual x, y, z são números inteiros ou negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não múltiplo de 7. O número de divisores de n diferentes de n, meio estranho. Mas não tem muito segredo também. A gente sabe que o número n é dado por essa expressão ali. Então, n é igual a 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, certo? Uhum. Muito bem. Sendo assim, aqui tem um negócio que, sabe, a gente vê pouco na escola, sabe? Eu não lembro, por sinal, de ter visto na escola, mas eu já tô dando tanta aula dessas coisas aí há um tempo, que eu já vi algumas vezes o que eu vou te falar agora. Toda vez que a gente quer saber o número de divisores, quando nós temos o nosso número fatorado dessa forma, porque isso aqui é uma fatoração, certo? Uhum. É que nem você pegar, por exemplo, o número 12 e fatorar. O que que vai acontecer? Vai ficar 2, 6, 2, 3, 3, 1. Então você pode Uhum. dizer que o 12 ele é igual a 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, certo? Uhum. Toda vez que a gente tem um esquema como esse, pegar um número e fatorar e ter esses expoentes, né, no nosso caso ali do 12 é o 2 e 1, que é o x, y, z. A gente sabe que o número de divisores, isso aqui é uma lei da matemática, tá? É sempre igual a x mais um vezes y mais um vezes z mais um. Ou seja, é pegar os, é, pegar os expoentes Expoente. e multiplicar, e somar um e multiplicar, sacou? Uhum.
Só que isso, claro, vai dar todos os divisores, incluindo o próprio n, né? Que, por exemplo, o 12 é divisor de 12. Quem são os divisores do 12 aqui falando nisso? É o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, certo? Uhum. Né? Então veja quanto nós temos aqui, 6 divisores. Será que vai dar certo a nossa lógica? Vamos lá. 2 mais um mais um vezes um mais um. Quanto que é 2 mais um vezes um mais um? É 3 vezes 2. É 6, certo? Uhum. Tem 6, aqui tem 6. Então, isso aqui vai dar todos os divisores desse número. Todos os divisores desse número. Como a gente quer divisores que são diferentes de n, né? Ou seja, o n não conta, é só pegar isso aqui e subtrair um, certo? Uhum. Isso aqui está contando todos, incluindo o n, então como a gente só quer tirar o n, subtrai um. Então por isso que a resposta é essa. Beleza? Ah, tá. É isso. Tranquilo, né? Uhum. É, tranquilo. Muito bem. Não era difícil, mas tinha que saber essa fórmula. Uhum. Tá. Ahn, olha só, eu gostei dessa questãozinha aqui, sabe? Acho que eu quero que você faça uma parecida com ela, pode ser? Uhum. Ela envolve você fazer algum desenho, alguma interpretação de abstração. Então deixa eu bolar uma parecida aqui. A outra ali, infelizmente, sem a fórmula, não ia dar. Eu também, às vezes, esqueço daquela fórmula, mas eu sei que ela existe, pelo menos. Muito bem. Vou pôr aqui para você um enunciado parecido com aquele. Então, recomendo que você faça o desenho da mesma forma que eu fiz. Beleza? Aham. Tá bom, vai lá. Vai ser 12? Vai ser 12?
Opa, conseguiu terminar? Sim, dá 12? Dá 12. Aí sim. Poxa, agora você tá aprendendo, hein? Caramba, você chegou aqui com essas dúvidas e tá fazendo tudo. Aí meu trabalho fica até fraco. Vamos ver a última. Essa aqui parece um pouco mais assustadora. Ou não, né? Às vezes é só pra enganar a gente. Tem que abrir outra aqui, a gente já fez coisa demais. Vou salvar isso aqui. Ah, muito bem. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Então, a figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Então fecha um círculo inteiro, né? A figura considera o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte. Qual a origem está localizada no topo do suporte, tá? Ah, o eixo X é paralelo ao chão, tá? A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função. Hum. Ah, isso aqui não é difícil, né? Porque a gente claramente, né, tem uma quase semicircunferência aqui, né? Quase fechou os 180 graus do ângulo raso. Beleza. Com o centro na origem. Então, a gente até consegue pegar isso aqui, ó, colocar aqui, certo? Uhum. Bem. E raio 2. Aqui é 2. Aqui é 2. Aqui é 2. Bem. Como você pode ver claramente aqui, né? O y é sempre menor que zero, certo? Por que as outras que você não pintou de verde não pode ser 2 também? Como outras. Eu estou pensando só no tamanho do balanço, né? Isso aqui é o balanço, certo? Uhum. Tá vendo aqui eu fazendo o balancinho? É 2 aqui, né? Só que também não dá para pintar tudo. Não só tudo isso aqui é 2, como isso aqui também seria 2, certo? Uhum. Tá atrapalhando o barulho? Barulho, tô escutando nada. Não? Ai, que bom. E aqui é menos 2, certo? Uhum. Então não só o y é sempre menor que zero, como o x ele está sempre entre menos 2 e 2, certo? Uhum. Né, os valores de x dos pontos, né? Por exemplo, se eu fosse definir esse ponto aqui, né, onde o balanço está, com certeza o y dele é negativo, porque está para a parte de baixo do plano cartesiano, e o valor de x seria menor que 2, certo? Uhum. Entre menos 2 e 2. Tá. Então tá bom, definimos aqui o domínio. Uma vez que nós estamos falando de um círculo, né, que teria raio 2, isso aqui é 2, né? Então a gente sabe qual é a equação de um círculo centrado na origem especial. X ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Isso você deve lembrar aí, né? Puxar da memória. Certo? Uhum. Equação de um círculo. A questão é que se a gente isolar o y, como está sendo pedido aqui, olha só o que vai acontecer. Vai ficar y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado, certo?
Uhum. E agora eu tenho que fazer a raiz para deixar y sozinho. Tá bom? F de x igual a y igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Certo? Porque Uhum. quando tu faz uma raiz quadrada, tu sempre pega mais ou menos aquele valor. Qual que é a raiz quadrada do número 4? É mais ou menos 2. 2 vezes 2 é 4, menos 2 vezes menos 2 também é 4. Só que aqui a gente tem que escolher entre o mais e o menos. Qual que seria a resposta certa, então? Uma vez que nós estamos pegando a de baixo, a circunferência de baixo tem que ser negativa, certo? Uhum. Isso. Então, no nosso caso aqui, menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Beleza? Uhum. Tranquilo, né? Quando fugiu dos detalhes toscos assim, do Enem, e a gente percebe a matemática por trás, fica fácil. Beleza? Uhum. Tá bom. Eu vou te enviar essas questões que nós fizemos hoje. E é isso. Gostei bastante hoje porque tu trouxe bastante dúvida. Então tá bom. Deu para resolver bastante coisa. Então tá bom. A gente se fala. Tchauzinho. Tchau, obrigada. Eu que agradeço. Valeu.